Caros irmãs, caros irmãos, famílias homenageadas, irmãos e irmãs do noitário de hoje, nossos caros ministros, Padre Renato. Quem é pai ou mãe, talvez já experimentou uma certa irritação quando nossos filhos se dirigem a nós, cheios de direito. Precisava de descanso como todos precisamos. E ele retirou-se da região da Galileia e foi para a região que hoje é o Líbano. Devia ter algum amigo. Ele entrou naquela casa e ali ele queria descansar. Acontece que, como Jesus era um homem bastante conhecido, vazou a história onde ele estava. E uma mulher sírio-fenícia, que não era religiosa, que não era do povo de Israel, uma mulher que era um ser humano. E como ser humano, tinha um grande problema. Como é interessante observar que quando nós nos esquecemos dos nossos títulos e das nossas identificações, nós somos apenas um ser humano. E um ser humano é alguém que tem um ou dois ou três ou mais problemas. E aquela mulher se apresenta diante de Jesus sem nenhum mérito, sem nenhum direito. Quantas vezes nós achamos que o nosso valor está nos nossos méritos? Nós nos apresentamos diante das pessoas convencendo-as que somos importantes e que temos méritos e que temos direitos. E nos apresentamos diante de Deus. Eu conheci uma senhora do Jaibaras, município de Sobral, e ela tinha 2 filhos sacerdotes que se tornaram 2 grandes bispos. E ela já bem velhinha, eu seminarista, e ela disse: mas como é que pode eu morrer se eu sou mãe de 2 bispos? Eu disse: ora, se Jesus, que era o Filho de Deus, morreu, e só porque a senhora tem 2 filhos bispos, não vai morrer. Mas todos nós fazemos estas barganhas com Deus. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer isto, eu mereço isso. Por que que quanto mais eu rezo, mais tentação me aparece?
nós nos apresentamos diante de Deus, querendo convencer a Deus de que nós temos direitos, de que nós temos méritos. Por que isto aconteceu comigo? E nós estamos diante de uma mulher que se apresenta simplesmente como um ser humano que tem um problema. Somente isso. Um ser humano que tem um grande problema. Sua filha está possuída por um demônio. E ela vai a Jesus. E ela enfrenta dificuldades porque ela não é do povo judeu. E Jesus diz que veio primeiro para o povo judeu, só depois é que viria para o mundo todo. Primeiro iria atender os judeus, só depois atenderia todos os outros. E ela não se contrapõe a isso. Jesus cita um provérbio que, na nossa mentalidade, parece ser uma grosseria, mas na cultura de Jesus, quando a pessoa invertia as prioridades, se dizia que dava do pão dos filhos primeiro aos cachorrinhos para depois dar aos filhos. Significava, primeiro eu deixo de fazer o essencial para fazer primeiro o que era para fazer depois. E ela conhecia o provérbio. E ela entendeu. Ela simplesmente vai dizer, é verdade. Primeiro a gente tem que atender os filhos. É verdade que você, sendo um judeu, tem que amar e cuidar e tentar salvar primeiro os judeus. Mas aquilo que é primeiro é porque tem o segundo. Ela responde com outro provérbio. Eu não estou querendo o pão dos filhos. Eu estou querendo as migalhas que caem da mesa quando os filhos comem e os cachorrinhos embaixo se alimentam destas migalhas. Eu só quero isso. Eu não quero o primeiro lugar. Eu quero a solução do meu problema. Se vem em primeiro, em segundo, em terceiro, não é a minha questão. Não é a minha prioridade estar em primeiro, em segundo ou em terceiro lugar. A minha prioridade é que eu estou diante do Senhor, sem nenhum mérito, simplesmente como um ser humano que tem um problema e que o Senhor pode resolver. Só isso. Diante desta convicção, Jesus, como homem, ficou admirado e disse, mulher, grande é a tua fé. Pois vai, que a tua filha, o demônio já abandonou. E ela volta para casa e encontra sua filha sadia. Como é que tem sido a nossa oração? Nós temos nos apresentado diante de Deus, mostrando os nossos méritos? Ou nós temos nos apresentado apenas como um ser humano e que Deus não deve nada a nós? Ele podia até não nos ter criado.
como nós estamos nos comunicando. Nós temos a humildade de mostrar que nós não temos esses méritos, que nós somos humanos, cheios de pecados, cheios de erro, mas somos amados por Deus. E por isso nos apresentamos, não por nós, mas por Ele. Suplicamos, não por causa de nós, mas por causa dEle. Ele é a causa do nosso pedido. Ele é a causa da nossa fé. Nós dizemos na missa, todas as missas, sem prestar atenção: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas diz uma palavra e a minha alma será salva. É a palavra de Deus o começo de tudo. E quando esta palavra se torna impregnada no nosso coração, como uma tatuagem que não se arranca mais, a partir daí, nós conversamos com Deus, não porque somos alguma coisa, mas porque a palavra dele está em nós. Porque a palavra dele provocou em nós esta consciência que, apesar de tudo, ele nos ama. Ele pode, ele quer, mas ele espera. Este ato de fé, ele não quer barganha, ele quer amor. Ele não quer que a gente apresente as obras, mas que a gente apresente o nosso coração. Não existe uma coisa mais perigosa do que a palavra. A maioria das palavras que nós proclamamos não tem nada a ver com o nosso coração. Nós dizemos porque aprendemos. Nós dizemos porque os outros dizem. Isso para Jesus não adianta nada. Ele chegou a dizer: esse povo me ama de lábios, mas cadê o coração que está longe de mim? É o acolhimento da palavra de Deus, e impregnar esta palavra no nosso coração, de tal modo que o nosso pensamento, os nossos sentimentos, o nosso comportamento se torne uma expressão. Não existe coisa mais desagradável a Deus do que a hipocrisia. Nós nos habituamos a querer parecer bons, mas a querer parecer. Lá no nosso íntimo está faltando aquilo que desde o começo eu venho dizendo. Porque é isto que descubro na palavra de Deus. Uma firme decisão de ser bom, de ser boa. E um permanente esforço para nos tornar assim. Está faltando. Quantas declarações sem nenhum valor. Quantos compromissos, quando nós mesmos não nos comprometemos. O que aquela mulher conversou com Jesus, o Evangelho não explica. O Evangelho não fala que os discípulos
queriam empurrar a mulher para fora. Imagine o que foi que ela disse. O Evangelho fala apenas que ela não se apresentou com nenhum mérito. Se apresentou como um ser humano sincero, confiante de que estava aos pés de Deus feito homem. Não existe lugar onde o homem possa ser maior, onde o homem possa crescer mais, onde o homem possa se tornar eterno, que não seja os pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Os pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus era tão impressionado com as pessoas que tocava os seus pés, que sempre fazia um milagre e sempre transformava. Ele fez assim na casa de Simão, quando a mulher chegou e lavou seus pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos e ungiu com perfume. E Jesus disse que todos os pecados dela estavam perdoados. E isto tocou tanto Jesus, que quando foi no momento final de sua vida com seus discípulos, ele pegou uma bacia, encheu d'água e foi lavar os pés dos seus discípulos. E depois disse: vocês agora façam com os outros aquilo que eu fiz com vocês. Mas nós continuamos querendo méritos, grandezas, direitos. E com isso, nós perdemos aquela graça que é para nós oferecida e que Jesus quer dizer a mim e a você: vai, a tua fé te salvou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos agora o nosso ofertório. É um momento também de fé, um ato silencioso, escondido, que só Deus e você conhecem.